Boa noite! Hoje iremos discutir sobre as relações de política externa entre a Rússia e os Estados Unidos. Por um bom tempo na última década e se expandindo até os anos 2000, as relações de política externa entre Rússia e Estados Unidos dominaram o cenário internacional. Dado que as potências estavam em uma disputa por poder por cerca de metade do século XX, as interações das mesmas representavam um espaço físico na qual as teorias das relações internacionais eram aplicadas. O próprio nome dado ao conflito, Guerra Fria, era uma conotação ao regime de Mutual Assured Destruction, construído pelo desenvolvimento de armamento nuclear em larga escala por ambas as partes, garantindo assim que ambos os lados não pudessem entrar em conflito direto. Mesmo com os quesitos impeditivos, diversos conflitos tiveram participação de ambas nações, por meio de offshore balance, qual foi conhecido como proxy wars. O período pós-Guerra Fria foi caracterizado pelos ideais da paz democrática em ascensão. Com o final do conflito e a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos buscavam implementar uma democracia liberal, como envisionado dentro do seu Estado para dentro da Rússia, buscando o ideal de que democracias não entram em conflito. Muitas das relações vividas entre Estados Unidos e a União Soviética podem ser caracterizadas a seus líderes e suas personalidades. Na apresentação de hoje, começaremos com um vídeo que levanta as partes mais frágeis da relação entre Rússia e Estados Unidos nos dias de hoje. Em seguida, Joana irá apresentar os quesitos históricos das relações e, para finalizar, Bruna e Léo entrarão na discussão sobre os líderes que caracterizaram essas relações. U.S.-Russia relations have been at their lowest point since the end of the Cold War, but President-elect Donald Trump looks set to change that. According to the Kremlin, Mr. Trump and Russian President Vladimir Putin spoke by phone on Monday and discussed a range of issues facing the U.S. and Russia. How could Mr. Trump shift America's policy towards a longtime nemesis? Here are three key flashpoints. Number 1, Ukraine. Russia has faced U.S. and European sanctions following its annexation of Crimea in 2014 and its backing of separatists in eastern Ukraine. Let me say this about Vladimir Putin. Vladimir Putin is an aggressor that does not share our interests. Vladimir Putin is violating the sovereignty of neighboring countries. Mr. Trump has suggested that Russia doesn't have a presence in Ukraine. He's not going into Ukraine, okay? Just so you understand. He's not going to go into Ukraine. All right, you can mark it down, you can put it down, you can take it anywhere you want. Well, he's already there, isn't he? Okay, well, he's there in a certain way, but I'm not there. You have Obama there. In a later attempt to clarify those comments, So when I said, believe me, Russia's not going into Ukraine, all right? They're not going into Ukraine. The person said, but they're already in Ukraine. I said, yeah, well, that was 2 years ago. I mean, you want to go back? You want to have World War III to get it back? That was during Obama's watch. Mr. Trump also said he would consider recognizing Moscow's annexation of Crimea, which most Western leaders have condemned as a violation of a sovereign nation. I'm going to take a look at it. But, you know, the people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia than where they were. And you have to look at that also. Number 2, NATO. Mr. Trump has been critical of the alliance and has suggested that his administration wouldn't support members that don't spend enough on defense. We're talking about tremendous amounts of money that we put in. Now we're defending countries, and we're not getting reimbursed anywhere near the cost of doing it. His comments have created worry in Eastern Europe and the Baltic states, where there's growing fears of Russian aggression. And if the hard line the US and NATO have taken against Russia doesn't sit well with Mr. Trump, he could derail the alliance's existing plans to counter Russian aggression in the region, like its plan to deploy 4,000 troops to the Baltic states and Poland next year, or the Obama administration's plans to send a heavy infantry brigade to Eastern Europe. Number 3, Syria. Mr. Trump has said the U.S. should be working with Russia in Syria to defeat Islamic State. We have to get along with people. We have to get along with certain nations, very importantly, because it would be awfully good to have Russia and others with us on major attacks on ISIS.
But the Kremlin supports Syrian President Bashar al-Assad and has targeted opponents of the regime, which includes those backed by the U.S. In an exclusive interview with the Wall Street Journal, Mr. Trump said, "Syria is fighting ISIS and you have to get rid of ISIS." So, if the U.S. attacks Mr. Assad, Mr. Trump said, we end up fighting Russia, fighting Syria. The Kremlin statement Monday said the two men discussed resolution of the Syrian crisis and shared their views on fighting the common enemy number one, international terrorism and extremism. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico antes e depois da Guerra Fria, né? O anterior, todo mundo já sabe, o histórico de guerras mundiais, a cooperação que eles tiveram na aliança contra o eixo e a tensão depois na Guerra Fria. Agora, o pós-Guerra Fria foi muito incerto para ambos os lados, porque não sabia-se se a Rússia e os Estados Unidos estariam do lado deles como amigo ou como inimigos. Então, esse período foi muito marcado pelas percepções sobre as verdadeiras intenções dos outros países. Com o fim da Guerra Fria, acabou se perdendo um princípio muito importante na política externa americana, que é a noção do inimigo do comunismo, né? Então, até o próprio governo teve que encontrar novos inimigos para ajudar a população a criar uma questão de nação, mas a incerteza persistente após a Guerra Fria foi muito a incerteza persistente depois da Guerra Fria foi muito da disposição dos Estados Unidos de lidar ou não com uma Rússia com um sistema político bastante autoritário e com fortes interesses nacionais. A Rússia, ela não estava completamente dentro da comunidade de nações ocidentais. Ao mesmo tempo, a Rússia não estava completamente fora das nações ocidentais. Durante os períodos pós-Guerra Fria também, a gente pode perceber que as noções pessoais ou personalidade dos líderes impactou bastante a caracterização do período e houve cooperação no sentido de guerra ao terror e questões nucleares entre os dois países, e as divergências focalizaram principalmente em questões regionais, conflitos regionais e disparidade em relação aos dois sistemas políticos. Após o período de guerras mundiais, depois da Guerra Fria, a hostilidade se transformou rapidamente em uma cooperação. A partir do ano de 1990, a Rússia começou a apoiar o plano dos Estados Unidos de expulsar Saddam Hussein do Kuwait. Então, os países se aproximaram. No entanto, ao longo dos anos 90, a cooperação foi ficando gradualmente mais frágil. Quando Clinton assumiu a presidência dos Estados Unidos em 93, a esperança era de integrar a Rússia às instituições internacionais. A Rússia se comprometeu a modernizar o Estado e a economia, mas mesmo com a ajuda econômica dos Estados Unidos, essas reformas acabaram não bem-sucedidas. Os Estados Unidos, então, continuaram a inflar o papel da OTAN, um órgão que tinha sido criado com o objetivo inicial de conter a ameaça soviética, mas continuou, ou seja, acabou causando uma frustração para os russos. Isso mostrou claramente o interesse estratégico dos Estados Unidos em aumentar a sua influência na ex-União Soviética, nos Estados independentes, e prevenir o ressurgimento de uma nova União Soviética. A fragilidade da relação entre os dois estados acabou vindo à tona no final dos anos 90, com o bombardeio da Iugoslávia em 1999. A Iugoslávia era um país que possuía traços culturais muito fortes com a Rússia, e a Rússia considerou isso como uma injustiça ou um uso injustificado da força americana. Nesse mesmo ano, Putin começou a entrar em cena. Inicialmente, ele não foi entendido pelos Estados Unidos como um ator relevante, mas começou a ganhar essa relevância após liderar a invasão da Chechênia. Em 2001, no ano dos atentados terroristas 11 de setembro, os países se reaproximaram e renasceu a esperança de uma aliança estratégica com o apoio de Putin. Inclusive, Putin foi um dos primeiros líderes a ligar para o presidente Bush na época para prestar suas condolências em relação ao atentado. No entanto, a esperança de aliança acabou morrendo por três principais motivos. A invasão do Iraque em 2003, que os Estados Unidos invadiram mesmo com as advertências dos líderes
internacionais, a repressão da oposição política na Rússia. O país estava se tornando bem autoritário e chegou a prender o homem mais rico do país, e as revoluções coloridas. A relação entre os dois países continuou a se deteriorar até culminar na Guerra Russo-Georgiana em 2008. Depois da chegada de Obama, a política externa dos Estados Unidos comprometeu-se a reiniciar o relacionamento de uma forma mais sadia com a Rússia. Inclusive, Obama focava em diferenciar da saída do antigo governo Bush em relação ao país e começou a assumir compromissos, como o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que foi assinado em 2010. Agora eu vou passar a palavra para a Bruna e para o Leonardo, que vão explicar um pouquinho sobre os atores envolvidos nessa relação. Os principais atores do conflito foram os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Europa. O interesse americano com a queda da União Soviética foi se tornar a única potência incontestada e triunfar seus ideais americanos de democracia liberal e capitalismo de mercado. Para os russos, ambos os lados venceram a Guerra Fria, pois terminou com comum acordo e porque ambos países se beneficiaram da remoção da ameaça de aniquilação. A ascensão da Organização de Cooperação de Xangai, uma estrutura de segurança multilateral incluindo a China e a Rússia, expandiu a influência chinesa na Ásia Central. A opinião europeia tendia a culpar os dois lados pelo conflito na Geórgia, criticar o presidente da Geórgia por lançar o ataque, mas também punir a Rússia por bombardear cidades e tomar territórios na Geórgia, além da Ossétia. Agora vamos falar sobre os principais líderes políticos americanos. Durante o governo Bush, por conta de esforço de Gorbachev em reformar a economia e o sistema político arcaico da União Soviética em resposta às políticas agressivas de Reagan, a União Soviética colapsou e, consequentemente, a luta pela supremacia global com os Estados Unidos terminou. Isso gerou um debate sobre a capacidade americana em influenciar os desenvolvimentos na Rússia. A maioria dos americanos viam os Estados Unidos como o lado vitorioso da Guerra Fria, fortalecendo os ideais da democracia liberal e capitalismo de mercado, além de ser considerada a única superpotência indiferente e comprometida. Durante o governo de Bush pai, surgiu um novo espírito de cooperação, já que seu secretário de Estado, James Baker, conseguiu convencer a parte russa a apoiar o plano americano de expulsar Saddam Hussein do Kuwait. Foi uma época em que os Estados Unidos se preocupavam com o arsenal nuclear da União Soviética e suas tropas no leste europeu sob o controle de Gorbachev. Em 1991, Bush anunciou unilateralmente que iria destruir todas as armas nucleares táticas no campo de batalha. Logo depois, a Rússia anunciou que faria o mesmo. Richard e Sam, senadores dos Estados Unidos, tiveram um papel importante porque anunciaram um projeto de lei no valor de 400 milhões de dólares para ajudar no pagamento pelo desmantelamento de armas nucleares soviéticas. No ano seguinte, 1992, o governo americano persuadiu a Ucrânia, Cazaquistão e Bielorrússia a fazerem o mesmo. Boris concordou com a necessidade dos cortes dos arsenais por ambos os lados. Logo, ele e Bush assinaram o Tratado de Redução de Armas Estratégicas para a redução significativa de ogivas nucleares. O problema é que o tratado foi ratificado nos Estados Unidos em 1996, enquanto na Rússia foi apenas em 2000. Em 1992, a Rússia passou por uma crise econômica ao mesmo tempo em que introduzia reformas radicais conhecidas como terapia de choque. O governo de Bush foi muito criticado por não fazer nada a respeito. Porém, tempos depois, ele anunciou um pacote de ajuda externa no valor de 24 bilhões de dólares, sendo 5 bilhões dos Estados Unidos. Apesar disso, grande parte do dinheiro anunciado já estava incluso como forma de adiantamento de dívidas da era soviética, porque o governo americano achava que a Rússia era muito instável para fazer influxos de novos fundos.
Já no governo de Clinton, havia esperanças de que a parceria com a Rússia seria o ponto crucial para o papel dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria. O objetivo era transformar a Rússia em uma democracia de mercado. Com influência na teoria da paz democrática, o interesse dos Estados Unidos na administração de Clinton era assegurar que a Rússia se tornasse uma democracia, levando em conta que democracias não fazem guerras umas com as outras. Em seu primeiro encontro com Boris, foi declarado que ambos estavam prontos para uma relação russo-americana de maneira dinâmica e efetiva. Nisso, foi prometido por parte dos Estados Unidos um pacote para ajuda financeira no valor de 1,6 bilhões de dólares, assumindo que Boris estava implementando reformas para criar a democracia de Estado. Mesmo que uma série de fatores mostrassem o contrário, como a invasão de Boris ao parlamento controlado pela oposição e a invasão do país na Chechênia, os Estados Unidos permaneceram usando da mesma política. Isso gerou debates sobre Clinton estar tratando a Rússia como um inimigo derrotado, e o caos que estava acontecendo por lá era devido às reformas capitalistas. Em 2001, foi enviada ajuda externa para a Rússia no valor de 1 bilhão de dólares, sendo 2/3 do valor destinado a programas de armas nucleares. O principal influenciador da política econômica da Rússia era o FMI, devido aos empréstimos, condição imposta para a introdução das políticas de reforma. Na época, também foi criada uma comissão especial para promoção de cooperação econômica, que lidava com questões sensíveis como venda de mísseis russos para o Irã, cooperação de lançamentos especiais e o plano americano para processar plutônio que havia sido removido da Rússia. Na campanha eleitoral de Bush filho não havia sido feita uma discussão sobre a relação entre Estados Unidos e Rússia, mas ao mesmo tempo foi criticado por ser pró-políticas de Yeltsin. Logo depois acabou denunciando a Rússia por corrupção pervasiva. Nesse governo, a relação entre os países não começou tão bem, porque a imagem que se tinha era de que os Estados Unidos não tratavam a Rússia como um ator sério em nível global. Condoleezza Rice, conselheira de segurança nacional à época, fez declarações sobre não haver confiança por parte americana em relação à Rússia, afirmando que não seria bom compartilhar as defesas de Moscou, porque ou são vazadas ou há transferência de tecnologias de armas para os estados aos quais os Estados Unidos estão se defendendo. Além disso, afirmou que a Rússia seria uma ameaça ao Oriente e a parceiros europeus dos Estados Unidos. Para aumentar a desconfiança, houve um escândalo em 2001 em que um agente do FBI foi preso após espiar a Rússia por 15 anos. Em resposta a isso, os Estados Unidos enviaram de volta 50 diplomatas russos, recebendo como resposta a mesma quantidade de oficiais americanos mandados de volta. O ataque de 11 de setembro teve grande impacto na relação entre os países, porque além de Putin ter sido o primeiro a mandar condolências a Bush, ele passou a compartilhar informações e ajudar na campanha de Washington contra o regime talibã no Afeganistão. Pouco tempo depois, foi divulgada uma declaração conjunta que nem os Estados Unidos nem a Rússia considerariam um ao outro um inimigo ou ameaça. Em 2002, foi assinado o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o SORT, em Moscou, em que ambos prometeram cortar mais do que metade das armas estratégicas de ogivas em até 10 anos. Desde 1999, a economia russa vinha crescendo muito, principalmente pelo aumento do preço mundial do petróleo. E os oligarcas que controlavam a maior parte da indústria do petróleo da Rússia estavam buscando por parceiros ocidentais. O governo americano viu isso como uma oportunidade de ganhar uma fonte de recursos de energia, criando uma cooperação entre Estados Unidos e Rússia. O problema é que a relação deixou de ser positiva por 3 questões. A guerra liderada pelos Estados Unidos no Iraque, porque mesmo com alertas de líderes internacionais, os Estados Unidos seguiram com a invasão. Assim, Moscou interpretou a tal ação como o governo americano sendo um canhão solto e um aliado não confiável. O segundo foi a repressão de Putin à oposição política. A ação lançou uma sombra sobre sua estabilidade como parceiro de confiança para os Estados Unidos. A política interna se tornava mais autoritária e impedia as eleições democráticas e a liberdade. Terceiro ponto, as revoluções coloridas que aconteceram na Geórgia, Ucrânia e Quirguistão foram vistas por Moscou como parte de um plano para minar a influência russa no período pós-soviético da região.
Ao mesmo tempo que Obama foi eleito, Dmitry foi eleito na Rússia. Ambos tinham consciência de que a relação entre os países havia chegado a um ponto crítico e uma boa relação beneficiaria ambos os países. Inicialmente, Obama estava focado em questões domésticas, principalmente em relação à crise financeira, mas mesmo a Rússia não sendo sua prioridade, foi percebida uma oportunidade em melhorar o relacionamento, diferente da administração de Bush. Ele também via a Rússia como um país em declínio, que não apresentava nenhuma ameaça aos interesses americanos de curto prazo. A secretária de Estado à época, a Hillary Clinton, ela se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, propondo um recomeço nas relações entre os países. Obama e Dmitry se encontraram pela primeira vez em 2009, quando discutiram e concordaram sobre um novo tratado para redução de armas nucleares. A visita a Moscou foi bem sucedida, já que não houve censura aos anfitriões por sua deficiência democrática e diplomática. Mas Obama também elogiou a Rússia como um grande país e um grande poder. Em seu discurso, também foi dito que os Estados Unidos queriam uma Rússia forte, pacífica e próspera como parceira. Assim, foi criada uma comissão presidencial bilateral com grupos focados em trabalhar em todas as áreas possíveis. Em sua visita oficial a Moscou, Obama conseguiu uma concessão importante, em que Dmitry anunciou que os Estados Unidos teriam permissão de que transportassem tropas e enviassem suprimentos por terra através do território russo ao Afeganistão, além de fornecer uma rota alternativa em relação à do Paquistão, que era mais longa e mais perigosa. O item mais importante da agenda da cúpula foi a extensão do Tratado START, que limita a ameaça por armas nucleares, visando reduzir ogivas e veículos de ambos os lados, para um nível abaixo do permitido no contrato existente. Obama queria prolongar o START para também reduzir e limitar a proliferação de armas nucleares a países terceiros. Na era Trump, o relacionamento dos Estados Unidos com a Rússia é considerado o pior desde 1985. A interferência de Moscou nas eleições presidenciais de 2016 e uma aparente tentativa de afetar a campanha eleitoral de 2020 fizeram da Rússia uma questão doméstica tóxica, de uma certa maneira. A anexação da Crimeia e o lançamento de uma guerra em andamento no sudeste da Ucrânia, além do apoio a Bashar al-Assad e Nicolás Maduro, levantaram tensões com os Estados Unidos. Apesar de Trump ter assumido o cargo com intenções de melhorar os laços com a Rússia, o resto do Poder Executivo e o Congresso dos Estados Unidos adotaram políticas duras em relação à Rússia, impondo várias sanções e expulsando diplomatas. A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos declarou que a Rússia e a China são as principais ameaças à segurança dos Estados Unidos. E, de uma visão otimista, a relação russo-americana é uma mistura de competição e cooperação. A Rússia e os Estados Unidos são superpotências, que têm responsabilidade de manter a paz e desencorajar a proliferação de armas nucleares, biológicas e químicas de todo o mundo. Além de desafios globais, como terrorismo, mudanças climáticas e atualmente a pandemia da Covid-19, que exige um trabalho conjunto. O desafio é encontrar um equilíbrio aceitável entre cooperação e competição e compartimentar o relacionamento de uma maneira mais eficaz do que atualmente. Agora, então, vamos mostrar um breve vídeo bem explicativo sobre a relação russo-americana na era Trump. It is the dark mystery at the heart of Donald Trump's presidency. Why is he so chummy with Vladimir Putin? The Russians must have something. He is creating a hero out of Vladimir Putin. What the hell is going on? Speaker of the House, Nancy Pelosi, summed it up this way. All roads lead to Putin. Questions about the two men started when Trump, as a candidate, began singing Putin's praises. I respect Putin. He's a strong leader, I can tell you that. So smart. Run by a very smart cookie, much smarter, much more cunning than our president. More importantly, there were Trump's actions. Why would he hire a Ukraine lobbyist as his campaign chairman? The core question about Paul Manafort is whether he was working for Donald Trump and the American people, or whether he was really working for Vladimir Putin. Paul Manafort had worked in American politics years ago, but for more than a decade, he had advised a Putin ally, then Ukrainian President Viktor Yanukovych. Are there any ties between Mr. Trump, you, or your campaign, and Putin and his regime? No, there are not. It's absurd. Soon, the Manafort-led campaign
made a mystifying change to the Republican Party platform. The deadline for amendments is Language that had promised weapons for Ukraine in its war against Russia was blocked. Emails reveal that Donald Trump Jr. went into a meeting with a Russian lawyer. There was another strange Russian connection at Trump Tower. Donald Trump Jr., Paul Manafort, and Jared Kushner all attended the mysterious meeting. Amazing hospitality and support. A Russian oligarch was behind it, offering campaign dirt on Hillary Clinton. Information that would incriminate Hillary and her dealings with Russia and would be very useful to your father. Then came WikiLeaks, once again courtesy of Russia. Thousands of emails stolen from the Democrats flooded the airwaves. It was designed to help Donald Trump and hurt Hillary Clinton. Donald Trump's response? Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails. Donald Trump wins the presidency. In November 2016, Trump's victory was a political earthquake in the U.S. But in Moscow, it sparked joyous celebration. We are the champions of the world! In Washington, President Trump was meeting outgoing President Obama. Settle down, guys. You all right? Okay. And Obama gave his successor a piece of advice. Do not hire Michael Flynn. Trump did it anyway. The new national security advisor lasted just 24 days. Flynn had lied about Russia, specifically about a conversation with then Ambassador Sergei Kislyak. They had discussed what Putin hated the most, U.S. sanctions on Russia. They want the sanctions lifted. They made no secret of it. And soon Donald Trump started talking down those sanctions. He told the Wall Street Journal, if we get along, why would anybody need them? The United States of America needs to send a strong message to Vladimir Putin. Congress, however, was having none of it. The yeas are 98, the nays are 2. The bill is passed. In August of 2017, a tough sanctions bill passed, overwhelmingly. You know, wouldn't it be a great thing if we could actually get along with Russia? Throughout the Trump presidency, the biggest conflict at the heart of the U.S.-Russia relationship has been Russia's attack on the 2016 election. What this represented was an attack on the fundamental underpinning of our democratic system. An attack which U.S. intelligence assessed was done to help Donald Trump and hurt Hillary Clinton. But repeatedly, Trump denied that it was real. I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia, 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 but maybe it was. I mean, it could be Russia, but it could also be China. It could also be lots of other people. It also could be somebody sitting on their bed that weighs 400 pounds, okay? Trump would soon discuss the attack with Vladimir Putin himself at a private, face-to-face meeting in Helsinki. There was nobody else in the meeting, so we have no knowledge of what went on. I can tell you one thing. The Russians know what went on in that meeting. After the meeting, Trump did not condemn Putin's attack on the election. In fact, he sided with Putin against America's own intelligence agencies. President Putin was extremely strong and powerful in his denial today, and he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. Perhaps one of the most disgraceful moments by an American president on the world stage in front of a Russian or Soviet leader, certainly in my lifetime. The only possible explanation for this dangerous behavior is the possibility that President Putin holds damaging information over President Trump. Trump also began going after NATO, an alliance the U.S. and its allies depend on, respected by the world, except, of course, by Vladimir Putin. They kill us with NATO. They kill us. We're paying for anywhere from 70 to 90% to protect Europe. Putin craved membership in another international institution, the G7 group of world leaders. It should be the G8 because a lot of the things we talk about have to do with Russia. Throughout, Putin has taken an increasingly prominent place on the world stage, particularly in Syria. Last month, when Donald Trump announced that U.S. forces would leave the country, many saw it as Trump giving Russia a free hand there. For Russian armored vehicles to, drive into these places with the Russian flag flying high and the American flag, headed out of town. Those are all just huge, huge propaganda gains for a guy like Putin. On an absolutely perfect phone call
Now it is Trump's action in another country that is threatening his presidency. And there is again a connection to Russia. His alleged attempt to extort the president of Ukraine has sparked impeachment hearings. And it may also be yet one more gift to Vladimir Putin. Donald Trump has, wittingly or unwittingly, walked straight into the warm embrace of Vladimir Putin with how he has dealt with Ukraine. Trump temporarily withheld desperately needed aid from Ukraine, aid that Ukraine depends on to defend itself against an ongoing Russian invasion. I have been far tougher on Russia than any president in many, many years. Trump has now made that claim repeatedly. I would certainly think about it. President Putin And still, he says he may accept an invitation to join Putin in Moscow next May for a parade showcasing Russia's military might.